Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Daniele Jones, consultora financeira licenciada aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, a Natânia Castro. Linda! Primeiramente, gostaria de te agradecer pelo seu sim, pela sua presença. Tenho certeza que vai ser um bate-papo extraordinário, onde a gente vai quebrar Não, perfeito. muita crença Eu que limitante. agradeço, né? É sempre um prazer falar com você, Dani. A gente compartilha do mesmo propósito, né? Realmente ele quer transformar vidas, né? Não só vidas Isso. individuais, mas também empresas. Então, fiquei muito feliz com o convite, é uma honra estar aqui e principalmente bater esse papo tão agradável que vai ajudar tantas pessoas nessa nossa live de hoje. Exatamente. Então, gente, a Natânia Castro, ela é empreendedora, ela é de banqueira a consultora financeira empresarial do Brasil. Vou Vamos contar um lá. pouquinho para vocês, né? Realmente passei por uma transição, né? Carreira, então a minha especialização é finanças, então eu sou formada em administração com especialização em finanças, entre outros cursos aí voltados para a área que eu desenvolvi não só na área financeira. Então a minha paixão não só por finanças, mas por transformação empresarial, né? Porque eu sou consultora também empresarial, então atuo ali em vários segmentos dentro da empresa. Realmente veio através de transformar com conhecimento empresas. Eu vejo que aqui, claro que você está falando aí de um outro país, mas aqui no Brasil falta muito, né? Para o empreendedor, eu falo que o empreendedor ele traça esse caminho para se tornar empresário, porque ele começa com esse apetite. Aqui no Brasil é um termo muito comum, né, Dani? Acho que aí fora não é tão utilizado o termo empreendedor como aqui no Brasil. Então ele começa com essa sagacidade de abrir um negócio, seja ele qual for. Ah, eu vou sair ali do CLT e vou abrir um negócio e eu vou passar por essa transformação na minha vida. Só que o que acontece? No meio do caminho, ele acaba não recebendo e não se capacitando também, né? Ali para fazer a parte de gestão de pessoas, gestão financeira. Porque abrir uma empresa não é só ter conhecimento, eu vou abrir então uma doceria, porque eu gosto de fazer bolo. Não, não é só isso. Não estou dizendo que o talento não é Exato. importante, é muito importante. Só que isso é um detalhe, né? Além disso, a gente tem que ter o conhecimento técnico. Então, o que eu comecei a avaliar foi exatamente isso, né? Essa falta aí de informação, claro, tem alguns portais, Nathaniel, hoje tem uma facilidade de informação na internet. Sim, mas o que falta para essas pessoas é alguém pegando na mão e direcionando, né? Direcionando por aquele caminho, porque Exato. ele tem uma infinidade de conteúdos. Inclusive, o tema que hoje eu e a Dani vamos conversar, e não é um tema, tenho certeza que todo mundo que está participando, em algum momento já ouviu, né, esse tema, já entendeu um pouquinho. Então, não é algo novo para as pessoas, só que o que acontece? Falta isso, de pegar na Não. mão. Então, além de ter essa paixão por transformação, eu senti o quanto o cenário aqui no nosso país ele precisava desse apoio. Então, temos muitos outros consultores, claro, esse assunto está se tornando, como eu disse, cada vez mais comum. Mas, acima de tudo, é transformar vida e pessoas. Então, quando eu decidi migrar definitivamente para essa área, né, a área da consultoria, então, de consultora, eu tenho empresa, né, que é Licas Consultoria, então a gente atua nessa Tá. parte da consultoria 360 e do meu financeiro inteligente foi exatamente para isso, para dar esse apoio e esse suporte para empresários e empresas. Maravilha. Então, gente, já sigam aí a Natana. Se você é empresário aí no Brasil, não perde tempo, já manda uma mensagem para ela, porque realmente é necessário um profissional para te pegar pela mão e te levar para um próximo nível, né? Queria dar um oi aqui pro Danilo, para cima, meninas, isso aí, a Marcinha tá presente, a Gabi, a Ladir, gente, que prazer estar com vocês aqui. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, já vão colocando aqui pra gente e a gente vai estar falando um pouquinho aí de crenças limitantes. Eu tô com um roteirinho aqui, vamos seguir o cronograma e vai ser um bate-papo aí bem dinâmico. Então, o que seria
crença, né? A gente vai falar de crença limitante. O que seria crença? Seria toda programação mental, né? Experiências aí, principalmente que a gente teve na infância. Essas frases montadas que a gente ouviu muito e que isso impactou diretamente aí, né? Tanto nos nossos resultados, no que a gente pegou de verdade pra gente, mas o que é bom é que a gente pode ressignificar tudo isso, né? Então, assim, se você hoje identificar que tem uma crença limitante, eu tenho uma boa notícia, dá para ressignificar, né, e fazer a diferença e mudar o comportamento, né? A gente não precisa ser bom em alguma atividade, mas a gente pode treinar até se tornar, né? Então, assim, tudo é possível. Então, vamos falar um pouquinho quais crenças financeiras foram transmitidas a você desde a infância e como elas impactam nas suas decisões hoje. Natânia, nos seus atendimentos, quais crenças você identifica assim que as pessoas têm muito? Uma delas já vou falar aqui: dinheiro não traz felicidade, isso não é para mim, sou pobre, mas sou honesto. O que que pobreza tem a ver com honestidade, né? Então são crenças que a gente ouviu isso ao longo da vida. Eu quero crescer profissionalmente, mas eu quero ter o básico. Então, são narrativas que a gente vai falando que isso vai se tornando uma verdade dentro E da assim, gente, Dani, né? eu acho que uma coisa importante falar, né, quando a gente fala de crença, porque parece que foi algo ruim instalado. E foi, de fato foi. Só que o que acontece? Dependendo de quem a gente recebeu essa programação mental, às vezes foi o melhor que a pessoa poderia nos dar ou a forma com que ela sabia nos dar. Então, por exemplo, a grande crença que Exato. todo mundo carrega vem da base familiar. Então, isso significa que, tipo, 80% das nossas crenças vieram dos nossos pais. Então, dependendo de Exato. como é essa estrutura familiar, às vezes é uma família que veio ali de uma situação realmente muito desafiadora, então ela te entregou essas crenças, ela programou isso dentro de você porque era a forma com que ela sabia. Então, olha, para ter dinheiro você precisa trabalhar muito. Dinheiro não vem fácil, dinheiro é suado, dinheiro é isso. Então, foi a forma com que aquela pessoa, com seu pai, sua mãe ou qualquer familiar, sei lá, quem te conduziu ali na primeira infância, que foi o que a Dani falou, então a gente sabe que a maioria dessas crenças, elas são instaladas ali na primeira infância. E aí aconteceu esse lance ali de realmente você ter um choque mental e aquilo te afetou de alguma forma. Então, qual é o ponto? Você recebeu essa programação quando você estava lá na primeira infância de uma pessoa que foi a forma com que ela sabia te entregar aquilo. Então, vamos supor, se você veio de pais humildes que trabalharam, a gente tem o hábito de usar aqui no Brasil, né, Dani? Trabalhou na roça, então, sei lá, uma vida muito difícil, Sim, muito suada. Então, essas pessoas já nasceram com uma infância também difícil. Então, quando elas tiveram você como filha, a gente como filha, aqui eu e a Dani, elas vieram desse trauma ali vivido, relacionado ao dinheiro e relacionado ao trabalho. Essa é a primeira informação que você tem que guardar aí. Então, não significa que quem colocou isso em você. Então, acho que a primeira coisa para você que está nos assistindo entender, compreender, é ir para um lugar realmente de empatia. Né? Então, assim, mas então, nossa, tava assistindo a live lá das meninas e caracas, meu Deus, meu pai e minha mãe então estragou minha vida, colocou esse monte de crença. Não, calma, respira. Como eu disse, vamos entender que essas pessoas fizeram o melhor que elas podiam fazer por você. Agora, você, exato. como adulto que é, né, Muito bem Dani? colocado. Vamos lá, não vamos negligenciar isso. Você, como adulto que é, está na hora de assumir o controle da sua vida. Isso significa que, primeiro, sai do lugar de vítima, como eu disse. Então, então, caracas, então, nossa, tudo deu errado porque meu pai e minha mãe falou que dinheiro era isso, que rico era chato, que só, nossa, calma, saiu desse lugar. Entendeu que quem te entregou isso, entregou da forma com que sabia entregar. Agora, você no lugar de adulto, você Exato. consegue identificar e, como a Dani citou, mudar esse padrão. Então, você consegue Exatamente. ressignificar, você consegue reprogramar, tirar essa crença antiga, trazer luz, trazer significado para ela e falar, beleza, ok, entendi. Pegar a autorresponsabilidade, né? Parar de responsabilizar
terceiros, né? Pelas suas, porque a sua atitude hoje vai resultar no seu resultado de amanhã. Então, a sua escolha hoje, ela é muito importante. Então, assim, como a Natânia falou, essas crenças que foram passadas, elas são de gerações em gerações. Só que a gente já pode quebrar isso para esses comportamentos não irem se repetindo, né? E para isso você tem que estar aberto à informação, você tem que buscar conhecimento, buscar se entender, né? Buscar o autoconhecimento mesmo, traçar metas, onde você quer chegar, ter um vision board, né? E entender que o dinheiro é algo positivo, porque você vai potencializar algo bom que você tem dentro de você. Se você é uma pessoa generosa, com dinheiro você vai poder ser mais generoso ainda, ajudar mais pessoas. Então, pegar aquelas crenças, aqueles, né, aquelas frases montadas que a gente ouviu muito na infância e ressignificar elas, né? Dinheiro é para mim. Eu quero ser próspera. Eu nasci para ser próspera. Eu sou filha do dono e do ouro e da prata. Né? Então, assim, isso é muito importante, né? Quer adicionar mais Agora, alguma coisa, Natânia? A o gente Danilo pode ir fez para o até uma próximo pergunta aí tópico. também, como identificar uma crença, né? Então, assim, crenças existem, positiva, de forma positiva ou de forma negativa, né? Que a gente está falando de um lugar onde, sim, as crenças são todas negativas? Não, depende. Por exemplo, você pode vir, como a gente falou lá na primeira infância, você recebeu que a sua família, sei lá, tem uma crença, tem um hábito de sentar todo mundo na mesa para almoçar. Gente, é uma crença positiva, não sei. Podem algumas pessoas aí que estão assistindo falar assim, mas Nathalie, eu não gosto de sentar numa mesa com a família reunida. Mas pode ser uma tradição, uma crença. Então, existem também algumas programações positivas. Então, a gente cresce com uma doutrina e ao longo da vida também isso vai se alimentando. Porque aqui, Dani, eu acho que é importante para a gente até avançar para os próximos tópicos aí do nosso roteiro, como disse você, né? Para as pessoas entenderem, porque assim, o que a gente deseja, né? O intuito principal dessa live é vocês entenderem o começo, meio e fim e como que eu posso fazer para ressignificar isso. Como que eu posso fazer para transformar isso e colocar e sair da live aqui com a Dani e com a Nathalia colocando isso em prática na minha vida e a partir de amanhã ou a partir de daqui a pouco eu já transformar isso, já reprogramar ou ressignificar isso de uma forma. Então, ao longo da nossa vida, a gente recebe algumas informações, a gente recebe algumas programações. Então, você precisa, primeiro, identificar. Identifiquei, beleza, isso é um lugar que é um lugar positivo ou um lugar negativo. Vou dar um exemplo para esclarecer e a gente encerrar o assunto crença, para a gente poder ir para essa parte aí de ressignificar e você entender como isso impacta na sua vida. Vamos supor que você foi uma pessoa que cresceu com a sua família e seu pai tendo medo de cachorro, por exemplo. Vamos supor. Aí ele vai te ensinar o quê? Olha, filha, não passe, porque cachorro vai te morder, porque, nossa, vai acontecer isso, porque ele já foi mordido por cachorro em algum momento. Então, você é a filha dele, ele quer te proteger de alguma forma. Então, ele vai colocar essa crença em você de que o cachorro vai te morder, porque ele foi mordido em algum momento. Isso é um cenário familiar. Só que pode ter uma outra família que tem cachorro em casa. E aí, o que acontece? Essa outra família que tem cachorro vai ensinar esses filhos de que forma? Que cachorro é legal, que cachorro é dócil, que pode ser o seu companheiro, pode ser seu amigo. Então, percebam que, assim, essa conjuntura familiar, essa programação, ela pode ser passada de formas diferentes. E aqui eu tô falando de cachorro. Então, a gente traz esse raciocínio, essa analogia que eu fiz agora para a vida financeira. Então, se você tem, às vezes, uma mãe, por exemplo, ou um pai, que era muito gastão na vida, vamos usar esse termo aí, que vivia no cheque especial, que tá tudo bem, parcelar, ia lá na padaria, comprava um pão de R$ 20 e falava para a moça ali, você pode parcelar para mim, por favor? Nossa, Natália, é uma crítica, então eu não posso parcelar R$ 20? Gente, calma, vamos falar um pouquinho mais de profundidade sobre isso também. Mas qual é o ponto? Você foi programado a não ter o dinheiro
ali a usar um crédito a mais, porque a sua família ela tinha o hábito de usar cartão de crédito, tá sempre no especial. Ai, tá vendo? O dinheiro é mesmo curto. Olha, o dinheiro nunca dá, nunca chega até o final do mês. E às vezes é engraçado que assim, como eu disse, o que vocês precisam aprender é que crenças não se constroem na primeira infância, é ao longo da nossa vida. Então, às vezes eu abro o meu Instagram, tem alguns perfis que eu adoro de humor, mas às vezes eu abro lá o Instagram, por exemplo, e eu vejo assim a seguinte informação: nossa, meu dinheiro já é quinto dia útil, meu dinheiro já acabou. Esse mês eu só vou ter R$ 1 para continuar o mês. Lembra o assunto que eu e a Dani tá falando aqui sobre crença, sobre programação? Então, olha só, se eu já começo devendo o mês, ou pelo menos achando que eu estou devendo, que só me sobrou R$ 1 na conta, como vocês acham que vai ser o mês dessa pessoa? Só com R$ 1 na conta, devendo. Porque ela já colocou aquela programação, ela já instalou aquela crença. Então ela começa a se consumir desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação. Então, quando eu e a Dani cita aqui para vocês, a gente fala, olha, a maioria das crenças são construídas ali, sim, na nossa primeira infância, com a nossa família também. Mas significa que se você não tomar o cuidado ao longo da sua vida, você vai colocar mais crença ainda. Então, ou seja, já está bagunçado o negócio. Você vai pegar, vai colocar mais coisa ainda, mais informação. Então, cuidado também com o que você se alimenta. Isso não é só sobre alimentos físicos, frutas e tal. Alimento de informação também, porque isso vai impactar. Exatamente. Exatamente. E tudo está relacionado, né? É, como se diz, a gente é o resumo da média das 5 pessoas que a gente anda. Então, as pessoas com quem a gente anda também vai colaborar positivamente ou negativamente para você ressignificar alguma crença aí que pode estar te impactando em alguma área da sua vida, né? Então, por exemplo, tem a crença de merecimento. Às vezes você vê uma bolsa e você fala, ah, eu não tenho coragem de comprar essa bolsa. Mas se você se organizar financeiramente, você pode sim comprar essa bolsa, né? Porque muita gente acha que a consultoria financeira é para excluir tudo que você pode fazer, e muito pelo contrário, é para te dar ferramentas de você administrar bem o seu dinheiro para que você faça escolhas inteligentes, para que você saiba que você fez o básico bem feito. Você cuidou ali da sua fundação, você cuidou ali da sua acumulação, você cuidou da sua distribuição e agora você pode comprar uma bolsa ali, porque aquela bolsa ali não vai, por exemplo, impactar na sua previdência privada, porque você já cuidou dela, né? Então, isso é muito importante, né? E quando a gente aprende isso, a gente começa a fazer perguntas para a gente mesmo, né? Olha, hoje eu tô com 30 anos. Daqui a 30 anos, quando eu estiver com 60, como que a minha vida financeira vai estar? Eu tô cuidando dela agora, eu comecei a cuidar dela desde já, né? O meu filho, eu não tenho filho ainda, mas tô dando só um exemplo, gente. O meu filho tá vendo eu fazendo o que com as minhas finanças? Ele me vê sentar, organizar ali o que entrou, o que saiu. Ele vê eu guardar para o meu futuro, me pagar primeiro, porque se ele estiver vendo isso, ele vai aprender isso, né? Que é justamente o que a gente está falando, que a gente aprende de uma forma e quando a gente vai chegando com outras informações e a gente vai ampliando aí o entendimento, né? Que educação financeira a gente não aprende na escola, a gente não aprende em casa, né? Aliás, a gente pode aprender em casa desde que a gente veja os nossos pais fazendo, né? Cuidando ali das finanças deles. Então, assim, isso que é importante a gente entender, que uma crença limitante não determina o seu futuro. Muito pelo contrário, ela é um pontapé para você mudar, ressignificar, né? E conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre quais crenças negativas sobre o dinheiro pode estar impedindo o seu crescimento financeiro. Então, assim, quando você ouve a palavra dinheiro, isso te traz algo positivo, isso te traz algo negativo. Se te traz algo negativo, aí você já pegou o gatilho dessa live. Eu preciso ressignificar, tem alguma coisa errada aí. Porque o dinheiro, eu organizando ele, sabendo ali ser uma boa mordoma, né? Sabendo administrar, eu posso ajudar outras pessoas,
né? Eu posso realizar sonhos de outras pessoas. Então, como falar que o dinheiro não traz Legal. felicidade, por exemplo, E né? assim, aproveitando também, é uma coisa que todos nós precisamos entender é que, igual a Dani falou, ela citou e falou assim, olha, quando você pensa em dinheiro, qual é o primeiro sentimento que você tem? Por quê? Porque isso gera uma memória afetiva. Então a gente está falando de gatilho, a gente está falando de crença. É igual você sentir um perfume. Eu sou uma pessoa que eu adoro perfume. Então, por exemplo, tem perfumes que eu sinto o cheiro e eu lembro de uma situação, de um momento, etc. É a mesma coisa com dinheiro. Então a gente usou aqui, é igual comida, sabe? Que você sente o cheirinho assim, você fala, nossa, ai, que cheirinho bom, parece a comida de vó. Então, olha o que sua mente fez. Ela fez uma associação sobre um momento acolhedor, um momento gostoso, que a comida de vó é gostosa, é acolhedora. Então, quando a Dani faz a pergunta de quando você pensa em dinheiro, como você se sente, é que algum gatilho foi instalado em você. De que forma? Às vezes, vamos supor, você na infância viu, sei lá, teu pai e tua mãe brigar muito por causa de dinheiro. Então, o que que acontece? Quando você lembra de dinheiro, você já pensa em algo ruim. E aí você fala, nossa, dinheiro é briga. Ah, é consciente, é de forma consciente? Natânia, Dani, não. Porque o nosso subconsciente, por exemplo, ele representa 95%, nossa mente consciente só 5%. Então significa que a maioria está escondido e um drive aqui é armazenado. E aí você só reativa essas memórias quando você entra nesse estado, como a gente citou. Ah, que cheirinho de comida de vó. Ah, esse perfume me lembra tal coisa. Ah, isso daqui me lembra. Então, eu vou ativando minha memória afetiva. Com o dinheiro é a mesma coisa. Então, quando você tem esse sentimento, e aí façam esse exercício agora, sabe? É legal vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, seja ao vivo, seja depois, né? Faz esse exercício agora. Para um minutinho, respira fundo. E o que você sente quando você pensa em dinheiro? Ah, eu me sinto mal. Dani, Natânia, então, vamos investigar. Porque acabamos de ensinar para você que você se sentir mal não é um bom sinal. Tem alguma coisa que aconteceu em algum momento da sua vida que te fez essa associação, igual a historinha do cachorro que eu contei para você. De que o cachorro morde, mas nem todo cachorro morde. Então vamos entender de onde que está vindo. Então, nossa, então eu respiro e aí eu me sinto mal. Como que eu posso reprogramar isso? Primeiro você entendendo que tem outra frase que é muito comum, né? O dinheiro não compra felicidade. Nossa, que frase impactante. Dinheiro não compra felicidade. E aquela viagem que você sempre sonhou? E aquela bolsa que você sempre sonhou? E a escola dos seus filhos? E o seu carro que você sempre sonhou? Nossa, Nathalie, então tá. Então tudo que eu escutei, você está falando que é diferente? Que eu não posso pensar dessa forma? Que dinheiro compra felicidade? Não. Eu tô te falando que existe uma crença aí dentro da sua cabeça de que dinheiro é ruim, de que dinheiro traz tristeza. Então, se eu penso que dinheiro não compra felicidade, a minha vida inteira eu vou seguir dessa forma. Achando que, uau, então, pera, então eu tenho que viver uma vida good vibes, desprendido de tudo. Eu vou doar tudo, porque se eu tiver dinheiro vai ser algo ruim. Se eu tiver dinheiro, as pessoas vão estar machucadas, vão brigar, o dinheiro só serve para pagar boleto. Não. Tem uma frase que eu costumo usar, Dani, que eu faço essa analogia para as pessoas para quebrar algumas crenças relacionadas ao dinheiro. Então, o dinheiro é amor em ação. O que isso significa? Que sim, ele pode potencializar a sua vida próspera e rica dos seus sonhos, ou como você sonhou. Porque o conceito de felicidade e liberdade financeira é diferente para as pessoas. Então, quando a gente cita aqui, tanto a Dani quanto eu, de falar, ai, eu gostaria de, então, pegar o meu dinheiro e vou fazer um projeto aqui e vou investir em comprar essa tão sonhada bolsa, essa tão sonhada casa. Como podem ter pessoas que tanto eu quanto a Dani já lidamos com esses clientes que não, olha, gente, meu projeto aqui de vida próspera e rica é fazer determinada viagem, passar 6 meses na Europa. Tá tudo certo. Então, o seu sonho, ele é muito individual. O que você enxerga, o que agrega valor, o que de fato te traz felicidade, é muito individual. E a gente, como educadora, porque no final do dia,
além de profissionais de finanças, a gente é educadora. Então, a gente quer proporcionar essa transformação nas pessoas para entender que, tá bom, qual que é o seu projeto? Entendemos qual é o seu sonho, qual é o seu projeto, a gente desenha e mostra o quanto é possível isso. Então, quando você fala lá, você olha uma bolsa cara, como a Dani disse, você passa numa loja de bolsa, de joias e fala assim, nossa, isso não é para mim. Eu nunca vou ter isso. Isso é caro demais. Só gente rica tem isso. Nossa. Então quer dizer que você não quer evoluir na vida. Você talvez não queira ter aquilo. Se você não quiser também, de novo, tá tudo bem. Mas e se você quiser? Por que você está colocando essa crença, essa programação de que é impossível para você? Porque o que a gente está citando é exatamente isso. O nosso papo aqui hoje é para te trazer uma reflexão, para entender que, ok, eu preciso vigiar meus pensamentos? Precisa. Então, hoje a gente precisa falar abertamente, não só de uma alimentação saudável. Então, tão fácil para as pessoas, né? Então, vou abrir aqui um conteúdo, vou falar de alimento saudável, de nutracêutico, disso, daquilo, porque é importante cuidar da saúde. E tua saúde financeira não é importante cuidar? Então, eu espero que você saindo daqui, você pense que a sua saúde física é tão importante quanto a tua saúde financeira. Então, você olhar para isso também Exato. é algo que vai ser importante para outras áreas da sua vida, mentalmente e fisicamente também, porque se a gente for olhar para índices, Dani, quantas pessoas hoje, por exemplo, ou entram em depressão, ou têm uma ansiedade absurda, ou chegam realmente, às vezes, até cometer suicídio por causa de dinheiro. Vocês já pararam para pensar isso, gente? O quanto a gente está falando assim, tem vários gatilhos que podem desenvolver várias coisas relacionadas a apenas um, dinheiro. A percepção que as pessoas têm sobre dinheiro, o que elas acreditam de que o dinheiro pode trazer para elas e como que o dinheiro pode representar isso na vida delas e como isso pode impactar de forma positiva e de forma negativa na vida delas. Então, se a gente olha para esses índices, a grande maioria das pessoas realmente acabam se submetendo a essas doenças emocionais muito mais porque elas não sabem como lidar com o próprio dinheiro. Elas têm medo de prosperar, elas acham que é algo ruim prosperar. Então, o que a gente quer trazer é exatamente esse conceito diferente. As coisas mudam do dia para a noite? Não, galera. Eu e a Dani, a gente bate um papo ali sobre isso. É a mesma coisa de você sentar agora, vamos trocar aqui. Eu e a Dani, a gente não é mais consultora financeira, a gente é personal e nutricionista. Beleza? Então, qual é o nutricionista e qual é o personal que vai virar para você e falar assim, então amanhã, nossa, tu já vai estar com aquela barriga tanquinho, você já vai ter emagrecido 20 quilos em 6 horas. Pessoal, na vida financeira é igual. Igual você sentar com um médico especialista e ele te explicar que você precisa fazer uma transição, que você precisa inserir hábitos saudáveis na sua vida para que essa transformação aconteça. É igual na vida financeira. Você precisa implementar hábitos saudáveis para que essa transformação de mindset, de posicionamento e a construção da sua vida próspera e rica, ela aconteça também. Exato. O Danilo colocou aqui, ninguém quer seguir processos. Exatamente. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte, quando a gente vai montar um planejamento, a gente, a gente analisa ali o seguinte, de você cuidar da sua fundação, ali da sua base. Se aconteceu alguma coisa com você hoje, como está a sua vida financeira? Sua família, ela ficaria bem estruturada? Vamos pegar aqui o âmbito empresarial. Sua empresa. Você quer que a sua empresa seja aquela empresa que gere renda de gerações para gerações? Então, além de você, outra pessoa sabe cuidar bem do seu negócio, né? Você está cuidando ali do ativo ali da sua empresa. Você fez uma blindagem ali na sua ausência, se for preciso investir em conhecimento intelectual, contratar pessoas, teria essa disponibilidade para ser feito isso. Então, assim, a gente entende que a casa precisa estar organizada hoje, né? Você precisa cuidar da sua vida financeira hoje, porque se você passar por um momento desafiador, e eu já troquei a palavra difícil para desafiadora, né? Se você passar por um momento desafiador, uma enfermidade, por exemplo,
às vezes a gente vai fazer um planejamento e assim, vou falar aqui em dólar, $50. Vamos dizer que é R$ 50. R$ 50, $50, você poderia comprar uma pizza, você poderia comprar uma roupa, você poderia comprar brinquedo, você poderia comprar coisas assim que não vai, que tipo assim, vai te saciar naquele momento ali, né? Um prazer momentâneo. Agora, $50, por exemplo, pode te dar uma paz de espírito. Se você tiver uma enfermidade, $50 não vai fazer diferença se você receber um cheque de US$ 300.000, porque você cuidou ali da sua fundação, da proteção, do seguro de vida, com benefício em vida, por exemplo. Previdência privada também, falar um pouquinho. As pessoas estão vivendo mais do que o esperado. Muitas pessoas antigamente se programavam para viver até os 70, 75. Hoje as pessoas podem viver até os 120 anos. Estatisticamente, seguradoras trabalham muito com estatística. Claro que quem sabe é Deus, né? Mas estatisticamente, se acredita que o homem pode viver até os 120 anos. E depois dos 66, sua vida financeira está organizada para você conseguir manter o seu padrão de vida hoje, né? Então, assim, e muitas das vezes você acha que você não merece ter uma previdência privada, você acha que não é para você acha que você é nova demais para isso. E muito pelo contrário, quanto mais cedo você começar, mais próspera você vai ser, mais você vai poder realizar viagens, realizar sonhos, ajudar em projetos sociais. Então, assim, muitas vezes as finanças se tornam um assunto chato por algum gatilho ali de alguma crença que você tem. Mas você pode ressignificar, pegar um chá, se você gosta de chá, um café, e falar, hoje eu vou tirar esse momento para organizar minhas finanças. Deixa eu fazer um cafezinho. Então, você vai começar mudando ali seu mindset. Pega atividades que você gosta de fazer e coloca ali, organizar suas finanças e pega algo que te dá prazer. Que aí você vai começar a gostar de falar sobre isso. E hoje, para você conversar com um profissional, tem consultorias gratuitas que vão te dar. A minha consultoria mesmo, eu até fiz um post esses dias. Qual o valor da minha consultoria? Te levar para um próximo nível. Te levar para um nível de segurança. Esse é o custo da minha consultoria. Te levar para um nível de segurança, de paz de espírito, de tranquilidade, de prosperidade. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas onde está a sua prioridade, né? A gente tem tempo para tudo que a gente dá valor, né? A gente prioriza. E a organização financeira, gente, é para hoje, né? A Natana, eu e a Natânia, a gente conversa muito sobre isso, que a gente depara com muitas crenças limitantes que, às vezes, o cliente tem um poder aquisitivo para fazer algo, mas ele fica... Ai, não sei, não sei, não sei. Enquanto ele não sabe, o tempo vai passando, o dólar vai aumentando. Ele poderia pegar aí um câmbio fantástico e aí depois o dólar tá aí, vamos supor aí 4,80 e depois vai para 6. E quando vai para 6, ele podia estar ganhando já essa diferença, né? Mas o tempo que ele ficou pensando, né, ele perdeu essa oportunidade. Então é importante a gente trazer essa consciência, adorei, né, Dani? E assim, é exatamente isso. São assuntos que a gente precisa abordar, né? Precisa normalizar. Então, as pessoas precisam tirar isso de que é chato falar sobre finanças, falar sobre dinheiro e normalizar cada vez mais os investimentos. Então, olha, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Então, quando elas completaram ali 3 meses, aí passou o processo, cada uma já tem a sua previdência privada, entre outros planejamentos ali de investimentos. Então, a gente precisa trazer isso comum para a nossa vida. E é isso que a gente deseja ensinar hoje para cada vez mais pessoas entenderem que, por exemplo, mas eu já tenho aqui no Brasil, muito comum, mas já tenho a previdência do governo que eu não sei nem se eu vou receber. Então, aqui no Brasil tem muito essa questão da economia, né? Então, é o que eu falo para as pessoas, ok? Você não pode depender do governo, número 1, porque foi o que a Dani acabou de falar, não só do governo brasileiro, mas entender que a expectativa de vida das pessoas estão cada vez mudando, sofrendo alterações e ficando cada vez mais alta. Então, as pessoas estão vivendo mais, isso impacta também na economia, no gerenciamento. Porque, lembrando, estamos falando com administradores financeiros ali também. Então, coisas podem acontecer, imprevistos na economia pode acontecer? Pode acontecer.
Então, esse é o primeiro passo. O Danilo colocou, qual o melhor lugar para colocar o dinheiro para render? Olha, vou responder em conjunto com a Dani, que eu sei que, como uma planejadora financeira, né, ambas, a gente defende a mesma tese, que primeiro é necessário analisar o perfil e analisar qual o período que você deseja investir esse valor. Então, se é um plano de aposentadoria, ele vai estar num determinado lugar. Se é um plano mais a curto prazo, um valor mais emergencial, ele também vai estar num outro lugar. Por quê? Quando eu coloco um valor ali e prefixo um prazo, coloco um prazo mais longo, eu posso acabar perdendo rentabilidade. Então, o que eu vejo de muitas pessoas é o quê? Eu vou colocar aqui porque eu vi, por exemplo, vou usar um CDB, mas a gente tem fundos de investimentos, tem previdência privada, tem o planejamento ali de aposentadoria e proteção, que hoje é uma das grandes especialidades aí da Dani, esse plano realmente aí de proteção. Então, o que que acontece? Primeiro ponto, é necessário entender, como eu falei, essa linear aí de prazo, para quando que eu desejo esse dinheiro e se eu tenho uma reserva já de emergência construída. Porque se eu não tenho, não adianta nada. Eu ir lá, colocar num CDB, para daqui a 4 anos eu vou retirar. Porque vai me dar uma dor de barriga, eu vou pegar, vou retirar, vou perder a rentabilidade, porque quando eu prefixo uma data, eu perco a rentabilidade se eu tirar antes. Então, eu preciso entender isso, preciso entender esse link, primeiro de prazo, qual que é o objetivo, aonde que eu quero colocar esse dinheiro. É para aposentadoria, é para os meus filhos, é para uma viagem. Então, quando a gente para, tanto eu quanto a Dani, para analisar, a gente primeiro entende o objetivo final do cliente. Porque todos esses objetivos que a gente citou são muito importantes. Então, você precisa ter uma reserva de emergência, você precisa construir o seu plano de aposentadoria. Por quê? Quando você não tem essa construção do plano de aposentadoria, a gente estava conversando um pouquinho, alinhando. Por exemplo, eu recebi um feedback hoje, né, analisando o perfil que a gente olha ali, o perfil de uma cliente. Mas e agora? Eu tô com 50 anos. Nossa, Natânia, então a gente vai calcular o prazo aí pensando na aposentadoria, mas eu vou ter que, para manter o meu custo de vida que eu tenho hoje, então investir R$ 18.000 por mês? Então, o que isso significa? Quando a gente começa a falar sobre valores, que isso, como eu falei, tem que ser construído um plano, já gera um certo bloqueio. Por quê? Acima de tudo, você tem que pensar no seu plano de aposentadoria, mas quando falamos de um valor alto, então tá. Porque a pergunta é, ok, você quer fazer um plano de aposentadoria. Quantos anos você deseja se aposentar? Daqui com 60 anos, com 62. Então, vamos sentar, eu e a Dani, a gente vai fazer esse cálculo. Entendeu? Para o cliente vai analisar. Só que existem vários outros fatores para que isso aconteça. Então, às vezes, disponibilizar desse recurso, mesmo que seja um investimento muito atrativo, se você também demora muito tempo para tomar essa decisão, cada vez mais o aporte mais alto. Então, quando a Dani fala, quando vocês falam, nossa, fez uma previdência privada para uma criança, 2 crianças de 3 meses, fiz. E eu tenho certeza que elas vão ficar felizes. Já vão, em breve, porque uma tem 3 anos, a outra tem 6. Em breve, já vou estar tratando de outros assuntos financeiros. Então, as programações que o mundo vai instalar, né, nas minhas filhas, nos seus filhos aí, para você que está assistindo, a gente vai conseguir lidar com isso? Nem sempre. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando a gente fala que cabe a nós transformar o sistema, é isso. Se eu recebi uma informação negativa, de uma vida difícil, dos meus pais, eu posso transformar a vida das minhas filhas, eu posso levar elas para um outro nível. Um nível realmente de entender como lidar com o dinheiro e não lidar com a escassez. Então, vou dar um exemplo. Eu, às vezes, estou com a minha filha, aconteceu isso. Recentemente, estava com a minha filha, acho que no supermercado. No supermercado não, uma loja. Mãe, você não vai levar isso porque você não tem dinheiro? Olha como é comum, às vezes, escutar isso de um coleguinha, escutar isso de um pai. Eu falei, não, a gente vai corrigir essa frase agora. Não é sobre não ter dinheiro, é sobre fazer escolhas certas. Você precisa fazer escolhas. Então, o que você deseja hoje? Por quê? Quando a gente vai falar de educação de filhos, educação financeira, a gente entende que é necessário ter um limite, é necessário fazer escolhas. Então, a gente já vai abordar, que está dentro aí do nosso escopo, falar sobre como as emoções interagem com as nossas escolhas financeiras. É nesse gatilho.
Então, aí quer dizer então que eu trabalhei pra caramba, eu mereço? Depende. De novo, a Dani fez essa colocação há pouco tempo. Você quer ter essa bolsa? Você se programou para essa bolsa? Você pode comprar ela com maior tranquilidade. Não limite os seus sonhos, não bloqueie. Mas também não haja com imaturidade. Em que sentido? Mereço. Então, peraí, eu vou Exatamente. parcelar em 400 vezes ou vou usar o cheque especial porque eu mereço, Eu né? Tem esse mereço. ponto. Mas, ó, vou deixar você responder, tá? Agora é Tem- contigo. Ó. A Dani fez outra pergunta aí. Qual o valor que dá para investir? Vou deixar a Dani falar agora. Vai lá, Dani. Então, como a Natânia falou, a gente, na consultoria, a gente busca entender o objetivo, porque às vezes tem uma família que ela quer ter mais proteção. Às vezes uma pessoa jovem que quer ter um dinheiro maior acumulado para o futuro. Ela vai ter proteção? Vai, mas aí a gente já vai de acordo com a necessidade e também o nosso entendimento do que é melhor para o cliente sempre, a gente vai conduzindo ali da melhor maneira. Onde faço investimento para aposentadoria? Então, se você está, Regiane, você está onde? Se você estiver aqui nos Estados Unidos, nós trabalhamos com a previdência privada com estratégia de acumulação. Como funciona isso? Você vai guardar dinheiro para o seu futuro, enquanto isso, esse dinheiro está trabalhando para você. É diferente de você deixar num banco com um rendimento aí praticamente nada, que praticamente nenhum, onde você não tem nenhuma proteção, onde você não tem nenhum benefício em vida, porque se acontece algum problema com a pessoa, o que vai disparar é a despesa. Então você precisa, né, pensar nisso. Não que vai acontecer isso, mas você precisa o quê? Tá à frente, você precisa estar sendo um bom administrador, né? Igual uma empresa mesmo, né? A empresa ela tem que pensar em um momento de crise, o que ela vai fazer, ela tem que ter algo resguardado ali para um momento de crise. E assim também a nossa vida pessoal, né? Imagina que você tem uma máquina que faz dinheiro e essa máquina um dia estraga. Você fez o seguro para essa máquina? E aí, quando ela estragou, você levou ela para a oficina e você recebeu a outra e continuou fazendo dinheiro? E se eu te falar que essa máquina pode ser eu e pode ser você? Porque nós trabalhamos, nós trazemos renda para nossa casa. A gente está protegido se algo acontecer. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, eu vou analisar o seu, né, o que que você quer, o seu objetivo, e a gente vai trabalhar juntos. Você pode estar me procurando. Se você estiver no Brasil também, pode procurar a Natânia, né, para te ajudar aí também na organização financeira, nessa questão aí de previdência. A gente tem alinhado, tem alguns produtos aqui de dolarização bem interessantes. E a gente está aí com uma parceria, né, Natânia, bem bacana. Então, se ela identificar que a dolarização patrimonial para você, empresário, hoje é interessante, ela vai fazer aí Isso, esse a trabalho em ponte aí conjunto. para que a gente possa estar te ajudando. Então, tudo precisa primeiro de uma consultoria financeira, porque aí a gente vai fazer um diagnóstico, de repente é necessário fazer um funil financeiro. Funil financeiro é quando a pessoa não sabe para onde está indo o dinheiro dela. Ai, Dani, eu não sei o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Eu ganho bem, mas não sei, não sobra nada. Tá aquela corrida de ratos, né? Trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. Mas e aí? Eu já consegui identificar de 400 a 1.000 dólares no orçamento familiar, sentando em uma consultoria financeira gratuita. Então, a pessoa tem que estar disposta a receber esse conhecimento. Conhecimento esse que vai te levar para um próximo nível. Quando você falou aí do planejamento das suas filhas, eu até comecei a rir, que é que a gente chama planejamento para o bebê milionário. Sim, o bebê, ele fica milionário, tá, gente? Ele tem uma previdência privada milionária. E você guardando um valor ridículo que você pagaria uma pizza. Então, assim, então, assim, mamães, né? Tá grávida, nasceu, já senta com o consultor financeiro, porque você pode fazer ali o plano college para o seu filho. Nesse plano college, né, da universidade dele, ele tá protegido. E se ele não quiser fazer a faculdade, hoje em dia tem tantos YouTubers, né? Às vezes ele pode falar, eu não quero, eu quero ser influenciador.
né? E aí você pode, naquela idade configurada, retirar o dinheiro para ele investir num curso, numa viagem para fora, enfim. Então, assim, é muita coisa que dá para fazer e que o que a gente quis hoje trazer, gente, é que você tem que ressignificar, você entender. Olha como que eu estou explicando até sorrindo, porque eu tô lembrando dos casos e é surpreendente, igual a Natânia falou no início da live, que a gente vê a transformação, porque às vezes você conversa com uma pessoa que ela não imaginava que o futuro financeiro dela poderia chegar naquela proporção, ela poderia dar aquele passo, ela poderia fazer para o filho dela o que ela não teve, né? Então, assim, invista em conhecimento, invista em você. Deixa eu ver um próximo tópico, a gente já está quase chegando no finalzinho da live. Como suas Respondendo escolhas perguntas, né, Dani? Que a gente. Mas se tiver mais perguntas, Isso, podem colocar, tá bom? A isso. gente respondeu aí da Regiane, respondeu do Danilo. Podem perguntar também ao longo do nosso bate-papo. A gente pega uma pergunta e outra. E vai Esse é o objetivo, respondendo. né, Dani? Exato. Como suas escolhas financeiras mudariam se crenças limitantes fossem substituídas por positivas? E como iniciar essa mudança? A gente já meio que falou um pouquinho sobre isso, né? Porque quando você diagnostica que você precisa de uma consultoria financeira, e às vezes a consultoria financeira, gente, a pessoa pensa assim, ai, mas eu só trabalho para conta. O profissional, nós estamos aqui justamente para isso. Ah, para mim não tem mais jeito. Não, nós estamos aqui para isso. Mas às vezes também a pessoa pensa assim, ah, eu tenho dinheiro no banco, eu estou bem, eu não preciso. Muito pelo contrário, precisa, porque aquele dinheiro do banco, ele pode ser multiplicado, né? Igual eu fiz uma projeção para um rapaz de 20 anos, que se ele estivesse guardando um dinheiro para o futuro dele, ele ia ter em torno ali de 180 mil. E aí, com a projeção dele, sabendo onde ele guardar o dinheiro, ele foi para mais de $500 mil. E aí eu perguntei para ele, se você guardar até os seus 60 anos esse valor, você chegar a 187 mil, é um bom resultado? Aí ele falou assim, é um bom resultado. Ele achou um resultado ótimo, porque falando avulsamente, né? Nada mal guardar 187 mil dólares. Mas e se esses mesmos 187 mil dólares fosse para 600 mil dólares, podendo ser mais, porque a gente sempre faz uma projeção um pouco abaixo do mercado, justamente para te surpreender com algo a mais mesmo. Chegar lá tem 800 mil dólares, então melhor ainda. Quando eu apresentei para ele, eu falei assim, agora, o que você me diz desse resultado? Ele não teve nem palavras. O que eu falo é que depois da consultoria, a pessoa, para ela não dar um próximo passo, é dois motivos. Ou ela não entendeu e a gente está aqui para ensinar e explicar de novo, tá tudo certo. Ou se, por exemplo, 30 dólares é os 30 dólares que ela tem ali naquele momento para ela comprar algo necessário para aquele momento e tudo certo. A gente vai com o funil financeiro e encontra onde está indo esses outros dinheiro que ela ganhou aí no decorrer do mês e que ela não está vendo. Então tem solução para tudo, gente. Basta sentar na cadeirinha da realidade, né, Dani? Eu pegar um acho que cafezinho aí de valores é e porque quando a gente vai falar sobre investimento, as pessoas acham que realmente, eu preciso investir uma grande quantia. Não, você precisa começar. É igual fazer exercício físico. Você não precisa começar, eu vou começar com uma caminhada. Tudo bem, se você começou. Então, se você tem hoje R$ 30 para investir, 30 dólares, qualquer um dos cenários aí dos dois países, comece. E vai ter um investimento para você. Então, as pessoas acham que é algo impossível. O que a Dani fala, né? Eu passei também com uma cliente, a gente fez um planejamento ali para ela. Eu desejo ter 1 milhão. Nossa, mas é muito difícil. Não, gente, é o que a Dani falou. Pra gente é muito simples porque a gente faz o planejamento ali, faz a simulação, adequa ao melhor cenário, ao melhor investimento, identifica o perfil, porque também não adianta colocar no plano de aposentadoria e você retirar daqui a 3 meses porque deu uma dor de barriga, você vai perder rentabilidade, isso não é o caminho. Você precisa realmente de um especialista ali te orientando. Mas ela ficou surpresa quando ela falou, nossa, se eu aplicar esse valor, nesse tempo eu vou ter esse 1 milhão que eu sonhei desde a minha infância? Vai, só fazendo isso. Então é mais simples do que vocês imaginam. Então precisamos
é realmente normalizar as questões financeiras sobre investimento, sobre conversa. Fale mais sobre dinheiro. É bom, dinheiro é bom, dinheiro vai te trazer felicidade, sim. Dinheiro vai te trazer prosperidade, sim. Comece a normalizar. Dinheiro não é um problema na sua vida. Ele é a solução. Só que não adianta quando você tiver lá os seus 50, 60 anos. Ah, e tem solução? Claro que tem. A gente também não está falando que, ai, nossa, então a vida da pessoa acabou, não. Só que o que a gente quer? Deseja para vocês qualidade de vida. Então, não é, você não tem só aqui na academia hoje para você ter uma velhice, né? Passar ali por essa terceira idade de forma mais tranquila, porque você tem que fazer exercício físico hoje. Só que a vida financeira também tem que ser da mesma forma, porque se hoje você tem um padrão financeiro, que aí foi o exemplo que a gente citou aqui, e é exemplo comum, tá? A gente passa com isso com os clientes, isso é muito real. Então as pessoas têm um padrão de vida porque, eu tenho uma empresa, então, nossa, então a minha empresa está faturando, mas tudo que eu ganho eu gasto, eu não consigo ter um planejamento individual, ele pensa no meu futuro, porque hoje eu trabalho não só nessa parte individual, mas eu trabalho como consultora empresarial. Então, a gente tem uma metodologia ali onde a gente consegue realmente fazer a empresa ter capital de giro, ter um planejamento de investimento e de crescimento. Então, não é só para a empresa que a gente olha e que você tem que olhar. Por quê? Tua empresa está faturando, você está gastando, investindo seus 50 mil e teu padrão de vida ele está subindo. Legal, mas aí a Dani usou o exemplo do você tem uma máquina, a máquina quebrou. A máquina pode ser você. E se você quebrar hoje, quem é que faz o seu trabalho? Você tem uma sucessão? Não tem, meninas. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, além de, claro, implementar processos empresariais, que é o que a gente está falando, além de entender essa consultoria ali no âmbito realmente empresarial, leve isso para a sua vida particular, porque não adianta bater os 50, 60 anos, agora eu preciso pensar na minha aposentadoria, nossa, agora. Aí você começa a ficar ali desesperado, e você fala, agora eu preciso pensar na minha aposentadoria. Não, você precisa pensar na sua aposentadoria hoje. Então parece insano quando, nossa, a Natália fez uma previdência para um bebê de 3 meses. Sim, todo mundo deveria fazer, como acabamos de falar, que deveria ser inclusive uma coisa normal para as pessoas. Ao invés de gastar 50 reais numa pizza, ir lá e colocar os mesmos 50 reais numa previdência para o seu filho, para sua filha, ou para você. Então, se hoje você não tem um plano de investimento porque você acha que não sobra, porque é outro conceito relacionado à crença limitante, né, Dani? Eu acho importante a gente falar. As pessoas querem lidar com investimento só se sobrar dinheiro. Dinheiro não é resto. Seu investimento tem que sobrar. Pagar primeiro. Pagar primeiro. Prioriza você, sua família primeiro. Por quê? As outras coisas você vai administrar. É o que eu falo. Por exemplo, você fala, não me sobra dinheiro. Ok, mas se você precisar de ir no médico emergencial, o dinheiro vai aparecer para aquela consulta. Se o aluguel subiu, todo mundo vai ter o dinheiro que o aluguel subiu. Então, assim, nós somos pessoas que corremos atrás, somos batalhadores, né? Nos reinventamos. Então, gente, pague-se primeiro. Converse com o consultor financeiro. Faça ali quanto que entrou, quanto que saiu. Faça metas de pequeno, curto, né? Longo prazo. E aí, depois me conta se não vai sobrar para você fazer várias, como se diz, né? Diversificar, né? Fazer uma previdência, investir em outros segmentos. A gente precisa diversificar, mas a gente precisa também fazer o básico bem E assim, feito, né? vou até aproveitar para responder uma pergunta que a Camila fez, uma dúvida sobre investimento. É aconselhável investir em cooperativas? Assim, todo investimento ele é válido, mas a gente precisa identificar quando de fato é um investimento. Uma coisa que é muito comum aqui, Dani, não sei se é tão comum aí nos Estados Unidos, chegam alguns clientes para mim e falam assim, Nathalie, eu investi num consórcio. Eu investi tem banco que tem o título de capitalização. Gente, tem coisas que não são investimentos. Então a gente precisa entender. Primeiro, é o que a gente falou, primeiro vamos começar pelo básico. Eu não preciso cortar todos os carboidratos da minha vida. O que eu posso fazer diferente hoje? Eu vou tirar o pãozinho? Então tira o pãozinho. Então vamos levar essa realidade para a vida financeira.
que você pode fazer hoje começando a pensar em investimento? Eu posso investir no básico? E hoje a gente tem tanta informação aí, como a gente citou, né, sobre realmente ele tem corretoras, onde o seu investimento fica seguro, onde a rentabilidade é maior, planos de aposentadoria visando essa questão aí da proteção, né, financeira, que é o que a gente citou. Então, hoje a gente trabalha aí nessa parceria, eu e a Dani, avaliando realmente o perfil do cliente. Então, avaliamos o perfil, ele tem esse perfil, olhando já para o plano aposentadoria, ele já vai iniciar, porque se vocês pararem para analisar, é um tema que deveria ser muito comum. Mas Nathalie, eu sou novo, eu tenho 18 anos, eu preciso pensar em aposentadoria, claro. Você precisa pensar na segurança da sua vida no futuro, numa tranquilidade. O financeiro precisa ser algo comum e algo tranquilo para elas de falarem. E eu colocar lá, quanto antes você começar, menos você terá que investir. Então, isso vai te trazer Exato, tranquilidade. Porque exato. é o que eu falei, essa cliente que estava no cálculo ali dos 18 mil, então agora eu preciso investir 18 mil, porque o padrão de vida dela foi, ao longo da vida dela, construído e alto. Então, foca na performance da empresa, a pessoa se acostuma com aquele padrão. É algo que ela vai conseguir tirar, então eu vejo muito sofrimento hoje para as pessoas idosas aqui no Brasil, Dani. É isso, né? A minha vida de bancária me trazia algumas experiências. Eu acho que eu até comentei isso que você tinha pessoas que iam lá, estavam no plano de aposentadoria, então tava ali para se aposentar e aí virava para mim e falava assim: Nossa, Natália, mas eu não vou poder parar de trabalhar porque só o dinheiro da aposentadoria do governo não paga os meus custos atuais. Isso é muito Natan, doloroso, né, Dani? e aqui eu vejo isso todos os dias. Basta eu sair daqui e ir num supermercado, numa farmácia, que a gente vê senhores de 70 anos trabalhando, não por hobby, gente, né? Não estou falando que não é bom trabalhar, muito pelo contrário, a gente precisa continuar exercitando a nossa mente, mas por necessidade. E aí isso me toca muito, sabe? Que eu fico assim, eu vejo que tá na dor na carne, né? Sabe? Tá pesado, porque a gente, quando, né, vai chegando na melhor idade, a gente tende a realmente diminuir os nossos esforços, principalmente físicos mais pesados, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde para a gente viver mais tempo, gente. Né? Tá ali aproveitando o neto, passeando, não ficando preocupado com o dinheiro para pagar o remédio, sendo que hoje nós estamos mais novos, podemos fazer isso. E hoje, quem está com 50 anos, dá para fazer algo ainda, está com 60, o ideal, né? Você teria começado com um valor menor, se você tivesse começado com os 20, os 18, mas também dá para fazer algo, né? Ainda também. Então, assim, como a Natânia falou, independente da situação, o momento de começar é agora, é hoje. É entender que o assunto dinheiro é importante, porque, né, a gente está vendo nessa live justamente isso, que o dinheiro ele vai ser um potencializador na sua vida para você realizar coisas na sua vida, na vida da sua família, na vida de outras pessoas, na sua igreja. Então, assim, outros projetos, porque não é sobre você, não é sobre você. É sobre outras pessoas também. A sua empresa, se ela parar, tem outras pessoas trabalhando, não é só você e sua família. Você já gera renda para outras pessoas. Então a gente tem que pensar, tem empresários que pensam assim, eu não preciso trabalhar mais. Não, muito pelo contrário, você precisa sim fazer a sua empresa crescer, porque aí você está gerando mais emprego, você está ajudando mais pessoas. É sobre pessoas, gente. Então, vamos começar a pensar, né? Hoje, nas nossas finanças, deixar a casa organizada. Conte comigo e com a Natânia aí para isso. Nossa live está quase chegando no finalzinho. A Gabi acabou de colocar aqui tema super necessário, live ótima. Camila, uma dúvida sobre investimento, que é o que a Natânia falou. Muito bem colocado, tem que ver se é um investimento, né? Porque às vezes a pessoa acha que está fazendo investimento e não é, gente. Não tem nada seguro ali. É algo, inclusive, que a pessoa pode acabar perdendo dinheiro, né?
Então, olhar o profissional que você está contratando, o profissional que você está conversando, se ele tem, né, uma licença, igual aqui nos Estados Unidos, para você trabalhar com finanças e falar sobre finanças, você precisa ter uma licença, né, regida pelo governo americano. Então, é algo realmente que te dá uma segurança de saber que você está conversando com um profissional licenciado, né? E é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Natânia? A Olha, gente eu está quero quase deixar chegando ao aberto se finalzinho. mais alguém tiver alguma pergunta, tá? Uma pergunta final aí, se alguém desejar fazer Para a gente para a gente encerrar com encerrar com chave de chave de ouro. ouro. E fica aí, como eu disse, essa reflexão. Então, para vocês entenderem que em tudo na nossa vida precisamos fazer escolhas, escolhas conscientes, escolhas inteligentes. Então, o nosso dinheiro, ele realmente é algo bom. Então, a partir de hoje, quando vocês olharem para o dinheiro, olhem e vejam de uma forma positiva para o quanto ele pode potencializar, porque se você parar para analisar, para qualquer coisa que você vai fazer da sua vida, você já acorda, você já está consumindo, você já está gastando algum valor ali. Ai, nossa, mas eu abri a torneira para escovar os dentes. Sim, você não paga água? Ai, Natália, é verdade, se eu estou consumindo. Você abriu essa geladeira? Energia. Então, ou seja, o assunto dinheiro, ele tem que ser normalizado, tem que ser algo bom. Então, realmente, pare de achar que dinheiro é algo ruim, que as pessoas que têm dinheiro, elas representam também algo ruim. Vamos ressignificar algumas dessas crenças. E, acima de tudo, o que eu e a Dani desejamos aqui falar, o ponto principal dessa live realmente é essa questão de transformação que ela acontece de forma gradativa. Mas ela não pode demorar muito para acontecer. Então, se hoje você tem R$ 20, R$ 30 para investir, invista. Invista, faça isso, comece. O importante é você começar um hábito saudável. Ai, mas eu vou começar um hábito saudável fazendo uma caminhada, comendo uma fruta. Coloque isso na sua vida financeira. Então, a gente aqui como profissional, o nosso grande sonho, o nosso desejo é que esse assunto cada vez mais ele fique comum e que as pessoas realmente tenham liberdade de escolha relacionada às finanças, saibam ter decisões inteligentes sobre investimento, sabe? Não seja conduzido, como eu disse, de uma forma errada por um profissional que às vezes quer bater meta. Ah, não, tem que fazer consórcio não é investimento. Não é investimento, não é. Às vezes o gerente do teu banco está te falando isso porque ele tem uma meta para bater. E aí ele quer bater essa meta, só que essa meta ela pode custar a sua saúde financeira. Então hoje existem profissionais, existe muito conteúdo gratuito. Então o fato de a gente estar aqui numa Eu ia falar. quarta-feira abrindo essa live para trazer esse tema que a gente conversa ali de forma muito tranquila, muito feliz, inclusive, que é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, a gente faz isso com muito prazer, é para que você sinta o mesmo prazer que a gente, sinta a mesma felicidade em falar sobre dinheiro. E eu quero aproveitar também, Dani, só encerrar a parte da Natânia aí. Pessoal, agora no sábado, no próximo sábado, para você que é aqui do Brasil, para você que é da Baixada Santista, né, de Santos, a gente vai ter um workshop também, onde a gente vai falar sobre os segredos do meu financeiro inteligente voltado para a empresa. Então, hoje eu e a Dani, a gente está falando aqui um pouquinho do assunto finanças pessoais, né? Que eu domino também essa área, junto com finanças empresariais. Então, a gente trouxe esse link, eu trouxe esse link exatamente para transformar não só empresários, mas empresas também. E é o que a Dani falou, não é sobre você, né? Então, quando você tem o seu negócio, quando você está ali, ai, mas eu preciso cuidar da saúde financeira da minha empresa, claro, essas pessoas têm uma família. Você precisa se preocupar, sim, com ela. Não simplesmente, ai, se tudo der errado, a empresa vai falir. Vai. E a família dessas pessoas? Como é que ela não vai estar resguardada também com, né, com os benefícios trabalhistas ali, FGTS, entre outras coisas. Então, é você ir para um lugar ali de responsabilidade, como a gente falou, não só na sua vida pessoal, mas na vida empresarial também. Então, procure informação, Sim. né? Espero que, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, a hora final, vou passar a bola para a Dani. Mas te agradeço, Dani, adorei o convite, né? Espero que hoje a gente possa ter impactado mais vidas, realmente transformado. Trazemos, falamos um pouquinho sobre esse tema que a gente adora, né? Dinheiro, finanças.
Então, é isso que a gente deseja. Senta num café, vai falar sobre dinheiro, é algo tão bom. Por que você se sente confortável em falar que você começou a academia, que você começou uma nova dieta, que você começou um novo hábito, mas o ser humano em si, e aí quando a Dani cita que, quando a gente conversa, a Dani fala, nossa, Natália, não é só aí no Brasil que as pessoas têm essa crença, né, relacionada a que dinheiro é algo ruim. E aí foi até por isso a decisão da gente trazer Brasil e Estados Unidos para falar, Live. nossa, realmente as pessoas elas criaram uma barreira para falar sobre dinheiro porque elas acham que é algo extremamente ruim, mas a velhice, a vida delas precisa ter essa saúde financeira em dia. Então você vai lá no médico e faz o check-up da tua saúde, você vai lá faz os exames de rotina, começa a fazer check-up financeiro com a gente também, né, Dani? Tem profissional que pode te ajudar Exatamente. nisso. Faz um check-up financeiro da sua vida pessoal, da vida da sua empresa, para de normalizar esse Exato. assunto. Então, o nosso desejo, acima de tudo, é fazer com que as pessoas se sintam bem. Sentem numa roda, conversem sobre dinheiro e falem, nossa, que coisa legal, você viu? Eu fiz aquela viagem, nossa, me programei aqui, nossa, minha filha está indo para a faculdade, nossa, comprei isso. E tá tudo bem, gente, não é um crime. Construir as coisas não Tá é um tudo crime, certo. Tá conquistar algo, sabe? Seja feliz com as suas escolhas e se sinta bem. E, de novo, para quem estava lá desde o começo, a Dani fez a pergunta: quando eu falo sobre dinheiro, como você se sente? A gente vai voltar para essa pergunta. Porque se você não se sente bem, quando a gente fala, tá bom, pense em dinheiro. Se existe algum gatilho negativo, quando você para pensar sobre dinheiro, se seu coração começa a palpitar, bater forte, você sente frio na barriga, você tem um gatilho negativo, é porque uma crença muito difícil, pesada e ruim foi instalada em você, e você precisa ressignificar, porque o dinheiro não é isso, ele não tem que ter esse vínculo negativo. Então, hoje é isso que a gente deseja eliminar, e da minha parte, eu espero ter cumprido a missão, né? Então, quero que a galera aí depois dá o feedback aí no nosso direct, no meu, no da Dani. Olha, gente, comecei a investir. E aqui uma previdência, Isso, desejamos transformar vidas, viu? Então, bora lá. isso mesmo. Queria agradecer você, Natânia, pelo seu sim, por você ter, né, adicionado aí seu conhecimento, enriquecendo aí essa noite aqui para a gente, trazendo conhecimento de valor, né? Quero deixar só uma última dica aí para o pessoal. Gente, olhem as mesas que vocês estão sentando, porque não tem nada mais precioso que você compartilhar um projeto seu com uma pessoa que vai estar com você no momento que você chegar lá. E é até incentivador mesmo, né? Que você vai falar de um projeto seu e aquela pessoa vai estar lá com você. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai precisar também fechar nossos ouvidos para algumas pessoas que de repente acham que você não pode. Então você vai trocar esse ambiente para pessoas que estão ali com você, que acreditam no seu potencial, que estão ali felizes pelas suas conquistas. Isso não tem preço, essas pessoas vão te levar para um próximo nível, né? E pessoas levam pessoas para o próximo nível, né? A nossa conexão aqui, eu e a Natânia, foi justamente através de um amigo em comum que vocês precisam se conectar. Então, assim, pessoas, elas curam, elas te levam para um próximo nível. Então, estejam aí atentos, né, a pessoas que estão te motivando, né, que estão ali te querendo o seu crescimento, né? Dê valor a essas pessoas, caminhe com essas pessoas, cresça com essas pessoas, transborda na vida dessas pessoas. E vamos encerrando essa live aqui. Queria agradecer a todos vocês pela presença, por estar conosco aqui, 9 e 10 Estados Unidos, 10 e 10 no Brasil. Foi uma escolha inteligente da sua parte estar aqui hoje, aprendendo a quebrar aí crenças que talvez estavam te impedindo aí em alguma área da sua vida. Gratidão, Natânia, novamente. Vou deixar essa live salva. O Instagram da Natânia vai ficar salvo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, ela tem 2 produtos fantásticos, né? Sobre aí finanças inteligentes, vai otimizar o seu processo aí, você empreendedor. Realmente, a gente conversou sobre um projeto maravilhoso que ela faz com muito encargo e amor e propósito no coração. Vai ficar aqui o Instagram dela salvo e já entra em contato, segue a Natânia,
manda perguntas para a Natânia, faz o seu planejamento aí no Brasil com a Natânia. E se você estiver aqui nos Estados Unidos, qualquer dúvida também, eu estou à disposição. Só clicar no link da bio que você já fala diretamente comigo. Atendimento personalizado, gratuito. O preço é o valor que vai te levar para um próximo nível, um conhecimento que você ainda não recebeu. Então, gratidão e boa noite a todos vocês. E boa Vamos noite. ficando por aqui.